Fala pessoal, bem-vindos aí. Espero que vocês estejam bem. Estamos aí novamente com um episódio dos Amigos da Eólica. Eu sou Edgar Martins. Eu sou Rômulo Salles e hoje nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que tem uma grande responsabilidade sobre a história da Stosa até aqui, realmente um amigo, um parceiro de longa caminhada e que vai falar um pouco da sua história, das grandes dificuldades que foi estabelecer um centro de treinamento aqui no estado de Ceará e quais são os próximos desafios. Estou falando de José Sarto Maciel dos Santos, coronel do Corpo de Bombeiros da Reserva, técnico de segurança do trabalho, educador físico e o restante do currículo ele vai falar. Fala, coronel. Alô, pessoal, Edgar, Rômulo, vocês já começam me conquistando porque eu fui, vamos assim dizer, para vencer essa barreira de participar de podcast. Então, vocês já são vencedores porque eu estou aqui. Tá certo? Eu queria dizer que nós fundamos essa empresa em 2009, quando eu conheci o Rômulo. E nós montamos essa empresa. Inicialmente, nós não tínhamos nenhum assim, objeto administrativamente para o segmento eólico, sim para atender uma refinaria, né? Que viria a ser instalada no porto do Pecém, né? No complexo portuário. E como depois isso não aconteceu, nós então migramos para atender os treinamentos que preconizam as ANEEL de uma maneira geral. Mas no fundo a gente olhava sempre assim para uma turbina eólica. Será que um dia a gente pode ministrar um treinamento dentro de uma turbina dessa? Foi aí que tudo começou. O Rômulo conseguiu um terreno, né? Andou pesquisando, conseguiu um terreno onde hoje está instalado a Stosa Service e a Stosa, a Solution, né? Reparo de blade. E a gente comprou inicialmente uma nesga de terra, depois a gente adquiriu mais outro pedaço e assim depois mais outro pedaço. Quem visita a Stosa conhece lá o nosso treinamento, mas foi um passo de cada vez. Verdade. Muito bom. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez no centro de treinamento da Stosa, acho que foi em 2012, que eu já vi um grande diferencial. Me lembro que a gente fazia, porque eu era de outra empresa, né? Era da Aeris, e nós fazíamos treinamento em várias empresas, em centros de treinamento, mas a Stosa era um diferencial. Todos os alunos gostavam, os funcionários elogiavam, eu gostei muito, né? Já conheci o Coronel Sarto e o Rômulo e aquelas limas, tinha umas limas lá que a gente era doido para pegar, né, Coronel? O coronel segurava as limas. Aí, na realidade, eu não segurava, né? Eu não gostava que o nego chegasse lá jogando pedra para tirar na realidade é uma laranja cidra. Laranja cidra. Laranja cidra, né? Mas aí deixa ela cair naturalmente, mas o Edgar até que levava ainda. Eu levava. Às vezes eu levava alguma. Convencia, né? Verdade. A gente era cliente E e eu convencia. cheirosa, né? Ela cheirosa. Bom, é um prazer, Coronel, tê-lo aqui. Como o Rômulo falou, para mim não é só um sócio, mas é um amigo. O senhor sabe disso. É um respeito enorme que eu tenho pelo senhor, pela tua família. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da história, da tua história na eólica. Então, começou com... Deixa eu só perguntar, quem é José Sarto? Quem é José Sarto, né? Vamos começar com quem é José Sarto. Quem é José Sarto Maciel dos Santos, né? Bem, José Sarto Maciel dos Santos é um homem irrequieto, tá certo? Que não nasceu para cuidar de netos, nem cuidar de cachorro e nem aguar jardim. Não nasci para ficar em casa, né? E eu penso que se eu não tivesse essa empresa, eu já teria me separado da Ana, né? Que vocês conhecem. Então é muito gostoso você estar com o seu tempo tomado, porque a mente vazia é instrumento de Satanás. E como eu tenho essa energia, né, eu me sinto ainda em condições de produzir. Eu faço com muito gosto, com muita maestria, né? Eu vou para o centro de treinamento, Edgar, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, dependendo
é o início da aula. Se eu vou ministrar o treinamento 8 horas, vai acordar 6 horas para não pegar um trânsito pesado. Sai 6h30 e faço com muito gosto. E quando eu volto, eu ainda vou fazer uma caminhadazinha, né? Eu tenho que seguir o ritmo teu e o do Rômulo, né? Não assim exageradamente, mas ainda faço uma caminhada. É um momento que também eu deixo o trânsito ficar mais leve, que fluir melhor para chegar em casa. Então eu faço isso com muita boa vontade, entendeu? Sem me cansar. Aliás, o que me cansa na estose, às vezes, são o corpo de funcionários, um ou outro e tal. Mas de dar um treinamento, de cuidar do centro de treinamento, às vezes a minha mulher diz que eu cuido do centro de treinamento mais do que da minha casa. E ela ainda diz assim, eu queria que você cuidasse da nossa casa como você cuida do CT. Olha aí. Então, o Sarto, o Romulo conhece também um pouco mais em função da caserna, né? Ou pelo menos de ouvir falar. Tem uma frase, Coronel, que eu acho que combina muito com o que o senhor acabou de falar, né? Acho que é do Gabriel Garcia Marques, que ele diz assim: o homem não deixa de sonhar porque envelhece, mas ele envelhece porque deixa de sonhar. Durante esses 12 anos de empresa, 14, né, Coronel? 14 anos, né? Mas dentro de Parque Eólico, quando nós começamos, foi em 2012, por aí, né? Eu acho que foi em 2012. 2012. E eu sentia que quando eu ia para um parque eólico, né, os caras que não conheciam diziam assim, esse coroa aí, será que ele desce aí da turbina? E eu ainda um dia fiz uma aposta com um camarada, ele não me conhecia, e ele achava que numa evacuação ia bater fogo. E era um gringo. E eu ouvi só ele conversando e tal. Eu digo, quiser casar quentinho. E ele caiu na besteira de casar. Aquilo para mim era café pequeno, né? Hoje talvez não fizesse mais isso, né? A gente fazia já isso corriqueiramente. Ele não me conhecia, achava que aquilo foi um desafio ganhar isso. Então a gente já fazia esse treinamento, participava. Fizemos diversos treinamentos. Tivemos aí com o Romulo lá no Paraná, tivemos em Portugal, tivemos em Sevilha, na Espanha, e muito mais, né? Que foi além. Tivemos num treinamento em Paulínia, na Petrobras, foi o maior treinamento, eu nunca vi tanto fogo, a verdade. É verdade. Treinamento em Paulínia, Na né? PMS, né? Na PMS. Treinamento esse que nós somos, ainda hoje eu fico sem entender por que a Petrobras cedeu 2 vagas, uma para mim e outra para ele. Né? Um treinamento de alta performance, né? Você se lembra disso? Sim. Então nós participamos de todos esses treinamentos e mais alguns outros que eu não estou aqui lembrado, né? Então eu gosto muito do que faço, né? E para entrar num parque eólico eu olhava e tinha um sonho, né? E que depois ele veio a se concretizar. Olha só, e assim, foram quantos anos de corporação militar, cara? 32 anos, né? De 32 anos no serviço ativo. Né? 32 anos. Depois de 32 anos, o senhor sair da instituição militar e passar a ser um empresário, né? Ter uma empresa, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? Eu tive que fazer uma imersão, um mergulho, entendeu? Deixar tudo de lado do bombeiro, tá certo? Tudo que aprendi, por quê? Porque o bombeiro não é regido pela CLT, né? O braço da CLT não alcança. O bombeiro é uma instituição, tá certo? Que tem a sua missão na Constituição Estadual, na Constituição Federal, no artigo 144. Então, o bombeiro não tem que fazer análise de risco, o bombeiro não tem que preencher permissão de trabalho, né? Então, o que ocorre é que o que eu via no bombeiro era uma coisa, quando eu cheguei no mundo civil de empresa, aí foi um choque muito grande, né? Um choque cultural, né, velho? Choque cultural, né? E ainda hoje nós temos que atender às normas e aprendendo muito, né? Aprendendo com os técnicos que por lá passaram, aprendendo com os gestores desses parques, com os supervisores, com o pessoal de serviço, com o pessoal de montagem, com o próprio Romulo, com você, Edgar. Todo dia nós estamos aprendendo, né? Muito bom. Com essas empresas, né? Empresas que são muito exigentes, né?
Então, É isso. A única coisa que nos impede de aprender é quando achamos que já sabemos tudo. E eu tenho, por me dizer que eu sou um eterno aprendiz. Quando eu chego em sala de aula, eu sempre digo que o contato com a juventude me faz rejuvenescer, aprendo com ele e transmito meus conhecimentos, né? Muito Dentro bem. do que diz a norma, né? Dentro do que diz o GWO, sem se afastar do que preconiza as normas, né? Eu sou, por excelência, um seguidor dela. Muito bom. Eu estou feliz por estar aqui diante dos dois fundadores da Stores, né? Então, hoje faço parte da sociedade da empresa, mas assim, há 14 anos atrás, a empresa foi fundada por um sonho que nasceu aqui entre o Rômulo e o Sarto. E há 3 anos atrás nós começamos com a Store Solution, né? Mas a Store Solution ela só começou porque já tinha algo, né? Já tinha um alicerce e na verdade foi algo que reforçou a minha vinda para a Stores, foi ver a qualidade dos treinamentos, a seriedade relacionada à segurança, o comportamento do Rômulo em parque eólico, que a gente trabalhou, a gente teve uma certa relação como cliente, fornecedor, comportamento do senhor no centro de treinamento. Então, assim, tudo isso me chamou a atenção. Eu tive até algumas outras propostas, mas eu nem cogitei, nem tive reuniões, só ouvi e tal, qualquer dia a gente conversa. Mas a primeira pessoa que eu pensei em procurar, né, quando eu decidi realmente empreender, foi o Rômulo e o senhor, né? Eu falei com o Rômulo, falei, Rômulo, eu saí da empresa que eu estava ontem, né, Rômulo? Foi bem próximo. Saí ontem, vamos conversar? Vamos. Vamos almoçar. Foi assim, foi uma coisa bem rápida, né? E até porque eu entendia que facilitaria muito a entrada da nossa empresa nos parques eólicos, porque a Stores já estava nos parques eólicos. Então, seria só mais um produto que a gente ia oferecer, né? Então, a Stores Solution já começa com uma força da Stores, né? Com uma marca forte que vocês criaram, né? Então, eu só agradeço muito aí pelo empenho que vocês tiveram aí. E, Coronel, essa vinda, né? Só chegando na pergunta, essa vinda de vocês, então, para o mundo civil, né? Quando começou a ter funcionários, acredito que chocou um pouco as realidades, porque na CLT a gente não tem essa hierarquia forte como no militarismo, né? Então, fica aquele negócio, aqui não é um quartel, e aquele negócio de como que foi lidar com isso, como que é isso, Coronel? Eu queria antes abrir só um parênteses para dizer que o Rômulo, eu não conhecia o Rômulo. Nem eu o conhecia, mas ele já ouvia falar no meu nome, tá certo? Uhum. E eu ouvia falar no Rômulo, né, pela competência dele, era tenente, na época tenente ou capitão. Acho que era capitão. Era capitão. Quando eu conheci era capitão. Capitão. E aí nós, lá no interior, no meu interior em Camusim, eu fui oferecer um treinamento de guarda-vida, mas num treinamento como eu imaginava, né? E aí o comandante do bombeiro à época era um coronel Vasconcelos, eu disse para o prefeito, eu tinha uma certa amizade, que ele fizesse um ofício solicitando para a gente dar um treinamento. A gente já tinha ministrado um treinamento de primeiros socorros com um outro bombeiro, né? Valfredo, por sinal um grande profissional. E aí, quando chega o Rômulo, eu não conhecia ainda. O ofício foi solicitando e o comandante aqueceu o ofício, encaminhou o Rômulo e com mais duas praças. O Bosco e o São Júnior. Bosco e o Júnior, né? E aí foi talvez um melhor treinamento vivenciado, eu digo, pelo Corpo de Bombeiro, com toda a logística, todo o apoio possível. E aí eu vi a competência do Rômulo, né? Eu já ouvia falar de esse cara dá certo trabalhar comigo, né? E no encerramento ele levou a esposa e tal, e vi também já os dois profissionais. E aí a coisa foi fácil de chegar. Ele também tinha vontade de montar uma empresa, não é isso? Empreender, tinha vontade muito. Na realidade já empreendia, mas na área de treinamentos eu era freelancer, né? Eu ministrava treinamento para a Marinha. Já era instrutor da Marinha de sobrevivência no mar. Isso mesmo. Entendi. E aí ele aqueceu, ele ficou assim meio analisando, ver se isso daria certo comigo e tal.
mas aí atendeu. Então, eu queria fazer essa observação. No que você falou, realmente, eu não diria um choque, tá certo? Foi só uma adequação a atender às normas, né? Atender às normas. No início, nós trabalhamos com muitos bombeiros que compunham as nossas equipes de salvamento, bombeiros que nós conhecíamos, tanto ele como eu, né? Como instrutores, né? Era mais Equipe de resgate. equipe de resgate, né? Que nós confiávamos. E nós confiávamos. Eram pessoas, entendeu? Porque depois a Petrobras não quis mais e tal, porque tinha que atender à legislação. Então não foi assim um choque muito grande. Agora, com relação a esse militarismo, ainda hoje eu carrego. Aliás, o próprio Romp dizia assim para mim: o senhor quer levar isso aqui como um quartel e tal? Eu digo, tem que ser assim, tem que ser assim. E dentro do que tu está falando, tem uma pessoa, tinha uma empresa, Sim, o nome dela é Sim Solution. Sim Solution, Ainda existe. lá do Rio Grande do Norte. E tinha uma técnica de segurança que mandava... Simone, olha aí. Mandava os colaboradores vindo do Rio Grande do Norte e ela dizia para mim, desse jeito: Coronel, lá do Rio Grande do Norte, eu tenho empresa que dá esse treinamento, mas eu gosto daqui de vocês pela organização, pela disciplina, pelo respeito, isso eu gosto muito. E ela, então, mandava. Eu vi, então, que nós estávamos No caminho certo. no caminho certo, né? Claro que depois eu também fui modificando, já não pegava muito e tal, entendeu? Mas sem se afastar. Ainda hoje, a Ana Rolim, que é uma consultora, né? Nossa consultora do GWO, ela encontrou com um aluno, um rapaz que tinha feito o GWO conosco. Encontrou na Argentina. E ele lá comentando com ela, dizendo que não gostava de mim, porque era muito chato e tal. E depois, quando ele foi para a Argentina, ele viu que o que eu exigia não era nem a metade do que estavam exigindo lá na Argentina. Então ele pôde compreender que aquelas minhas exigências faziam... A minha não, a exigência da empresa fazia um sentido, né? E que levasse o abraço Coronel Sarto, que eu estava no caminho certo. Entendi, né? E eu sempre notei e eu sempre admirei isso, porque eu lembro que nos primeiros contatos, né, a gente já olha... uma coisa que os instrutores sempre falavam, né? Acho que os primeiros instrutores que eu conheci na STORS foi vocês mesmo, né? Eu lembro que a gente ouvia, olha, pessoal, celular aqui, se vocês quiserem atender, se for urgente, sai da sala, atende lá fora, dentro da sala, a gente não utiliza celular, né? E aquela regra, né, que a gente tem até hoje, em treinamento, a gente usa roupa para treinamento, então ninguém de bermuda. Ninguém vem treinar de bermuda, né? Então, algumas regras que hoje fazem todo sentido para mim ter, e realmente no começo, né? Essa parte da bermuda, rapaz, mas dependendo do treinamento, né? Qual o problema? Mas e depois eu fui entendendo e chegou não falei, não, realmente faz sentido, né? Enquanto está em treinamento, mas nem só isso, até no alojamento, né, Coronel? Não pode mais. Mas só para você ter uma ideia, né? Como faz sentido, porque assim, a empresa que ministra treinamento é uma empresa. Então, se ela é uma empresa, tem um CNPJ, ela tem que cumprir a legislação. E a legislação diz vestimentas adequadas. Nem no local a gente encontra pessoas que estão submetidas a um risco potencial de acidente de bermuda. Sim. No Brasil, não. Pode... Mas no centro de treinamento encontra por aí. Não encontra na STORS. Mas por aí encontra. Nós fomos fazer um treinamento em Portugal. Você falou em choque, eu levei um choque. Quando chegou em Portugal, vamos fazer um GWO em Portugal. Eu digo, eu lá quero sair daqui para canto nenhum e tal. E o Romulo insistia. Aí disse, temos que ir e tal. Eu confesso que não queria. Aí quando eu cheguei lá, eu tomei um choque. Os caras de bermudinha, todo justinho e tal. Então aquilo para mim foi um choque, né? Aí eu fiquei na dúvida se nós estávamos errados, né?
Eu digo, isso é que é primeiro mundo, esses caras estão todos desse jeito e tal. Aí depois eles argumentaram que era no verão europeu. Eu digo, é porque vocês não conhecem a nossa empresa que está na Caatinga, no semiárido, lá é seco o ano todo, cara. Não é isso? Verdade, verdade. Olha aí. Entendeu? Mas algumas coisas também a gente vai entendendo, né? Sim. Entendendo. Eu lembro de uma reunião de diretoria no começo da empresa, que o coronel fez uma pergunta assim: o que vocês acham na hora de mobilizar para um projeto aí de viajar de bermuda? Aí o Rômulo olhou pra minha cara, eu olhei pra do Rômulo, e a gente esperando, um esperando o outro responder, e o Rômulo falou assim: eu vou esperar o Edgar se manifestar. E eu fiquei assim, e agora, o que eu falo, né, cara? Eu falei, coronel, eu quando vou viajar, eu falei, né? Você lembra? Eu quando eu vou viajar, eu acho mais confortável ir de bermuda, né? Aí ficou aquela conversa, para não, então vamos pôr a regra de que no centro de treinamento, não vamos usar a bermuda, mas não vamos controlar essa... A viagem. Me parece um exagero meu, mas vamos lá, vou tentar aqui me justificar. Eu fui uma viagem e foi acho que foi a primeira vez que o Franzella, um grande instrutor nosso, né? E amigo de todos, o Franzella chegou lá para viajar, chegou com a bermuda e cheio de tatuagem nas canelas, e de chinelo japonês. Eu digo, pô, tu vai viajar comigo desse jeito? E segurando uma sacola de plástico, umas coisas. Não, Franzella. E ele olhou e disse, olha ali fulano, olha ali não sei quem. Não quero saber olhar ninguém não. Você vai se trocar que você não vai comigo. Eu penso assim, sabe, Edgar? Detalhe, o Franz é sobrinho. Detalhe, o Franz é sobrinho dele, viu? Não, Franz, você não vai assim não. E aí ele foi, se trocou e tal, de Franzé, nós vamos chegar lá, nós somos vistos aqui como nordestino, arataca, cabeça chata. Aí vai chegar lá em São Paulo, chega tô com essas canelinhas secas, as minhas são, mas não tem tatuagem, eu tô de calça, veste aí e tal. E aí ele entendeu numa boa e tal, mas eu também quero dizer que eu refleti e tal. Sabe o porquê da bermuda? Tu é envolvido numa ocorrência. Uhum. O cara olha pra ti de bermuda e diz assim, cara com bermuda de japonesa, chega todo largado, o cara não vai olhar, não vai dar o devido valor. Quando tu tá bem apresentado, a autoridade policial chega já, não, nós somos da empresa tal, etc, entendeu? Uhum. Mas isso, de qualquer maneira... Outra coisa, como é que eu posso admitir do aluno, eu cobrar do aluno que ele chegue de bermuda, Exatamente. Chega de calça. chega de calça, com uniforme, aí daqui a pouco chega a equipe aí nos projetos de bermuda, não está dando certo. Aliás, foi muito incompreendido e tal, o certo é que isso é página virada. Continua para entrar no centro de treinamento, entra com a roupinha. A não ser final de semana, né? Sábado, domingo, feriado, mas durante a semana... E peguei muito cabo no flagra, né? Ficar aí aborrecido, né? E acabou a conversa. E é isso aí, né? Coronel, e quando o senhor olha hoje em dia onde o senhor chegou com a empresa, Onde o sonho chegou, né? o senhor acha que já para por aqui? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Eu tendo assim o agente motivador. Qual é o agente motivador? São vocês, são os agentes motivadores. Vamos fazer isso? Bora. Se vocês recuam, eu recuo. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer não sei o quê. Por exemplo, agora mesmo você está falando nas certificações que nós vamos tirar do BTT, né? Do ART Advanced Rescue Training e da certificação... Do GWO Blade Repair. Blade Repair. E aí vamos fazer, vamos para frente. Uhum. Então não para por aí. Às vezes eu até pergunto, se o instrutor aí tal, o senhor e tal, não, mas espera aí e tal. Mas nós vamos, não para por aí, tá certo? É o que eu digo, depender de mim, enquanto eu tiver energia e disposição, a gente vai em frente. Eu digo, eu às vezes digo para essa turma, essa juventude, eu digo, vocês estão lascados. Eu convido o cabo para subir uma torre, comigo o cabo não vai. Convido para uma caminhada, ele disse que está cansado. E eu passo 8 horas no me canso. Então, esses homens hoje estão... É verdade. Mais de vidas e sessões, né? É verdade. Então, de maneira nenhuma, vamos.
vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Aliás, em função disso é que nós tivemos fazendo curso lá na capital, antiga Capital Safety, Sim, né? sim. Em Curitiba. Tivemos fazendo espaço confinado, que até você mostrou há poucos dias o retrato do Cusca. Sim, sim. Lá Professor Francisco Cusca, né? Lá no Rio Grande do Norte, nessas feiras e eventos, com o Edgar recentemente agora lá no Indipal, né, Edgar? Já tinha ido também com o Rondo, e eu todo tempo atualizando, entendeu? E trazendo o que é de melhor para a empresa, né? Para ela continuar sempre na vanguarda dos acontecimentos. A pessoa diz que a primeira empresa do Nordeste no segmento eólico foi a Stosa. Eu digo, não, está errado. Depois de uma empresa lá em São Paulo, a segunda empresa até o GWO foi a Stosa. Então é Norte, Nordeste, região Centro-Oeste e região Sul, porque São Paulo é do Sudeste. Então, hoje é que essas empresas, né, elas foram, mas a primeira empresa, depois dessa de São Paulo, né, foi a Stosa, a ter esse treinamento. Coronel, eu assim, admiro muito a tua vitalidade com a idade que o senhor tem. Não sei se pode falar a tua idade. Ora, mas sem frescura, 77 anos. 77 anos. Coronel, eu queria que o senhor desse aí uma dica aí para... Tem pessoas a gente vê com 40, 50 anos que já tá desistindo de viver. Já quer se aposentar. Já quer se aposentar, né? Estragada a lagarta. Já tá. Como é que o senhor, com 77 anos, essa vitalidade no centro de treinamento cedo, não é, Rômulo? Verdade. É a semana toda, chega cedo lá, e uma vitalidade de dar aula, o Coronel Sato gosta de dar aula. Você vê que a energia dele, ele tá ali, o olho até brilha. Então, aquela aula de prática de... Combate a incêndio. Prática de combate a incêndio. Se você não fez curso na STOS, faça esse treinamento, vem conhecer o Coronel Sato. É o instrutor, assim, que é o mestre nessa aula. Então, como ter essa vitalidade? Como permanecer ativo? Eu sempre dizia, no bombeiro eu era chamado de Saddam Hussein. Olha só como é que é a história. Saddam Hussein é aquele ditador do Iraque que foi degolado. Eu até digo, ainda bem que mataram o cara, eu ainda continuo. Depois, isso aí era mais folclore e tal. E esses caras que me rotulavam assim, hoje todos eles, o senhor tem razão, naquela época, a falta de conhecimento, etc. Bom, o que é que eu quero dizer? Eu dizia que eu ia chegar, eu me aposentava e continuava fazendo meus treinamentos, ministrando minhas aulas de educação física, né? Uhum. E assim continuo ainda, né? Não sei se é questão de gênero, se é hereditário. Agora, uma coisa que me deixou assim, Edgar, é o seguinte, é que eu nunca fui muito mimado, né? Então, eu perdi minha mãe, eu não cheguei a conhecê-la, e com 2 anos de idade eu perdi minha mãe. Então, nasci um bicho do mato, né? Então, meu pai, ele, com toda a educação que ele me dava, mas ele queria me formar para ser padre. Eu não me via sacerdote, eu não me via padre, né? Já pensou eu, padre, macho? Não daria certo. Não. E aí eu mesmo fui, entendeu? Buscando meus espaços, construindo a minha própria vida e tal, entendeu? Fazendo meus cursos, entrando no bombeiro, servindo no exército, sem ele saber de nada. Quando ele menos imaginava, enquanto todos estavam já, benção mãe, benção pai, eu vou passar 4 meses fora. Isso para mim, quando eu passava 6 meses fora, estou chegando agora de um treinamento, tu estava viajando. Então, eu sempre fui assim uma espécie de um bicho do mato, tá entendendo? E eu gosto muito e pratico ainda minhas atividades. Tá certo? As atividades físicas foram ainda ontem. E quando o instrutor ele não olha a torre, lá no centro de treinamento, eu me equipo, eu vou lá no Talabarte e tal, olho lá, e eu detecto as coisas e tal. A última vez que o senhor subiu na torre lá, quando foi? Foi quinta-feira, hoje é quinta. Foi terça-feira passada. Terça-feira agora? Terça-feira agora. O senhor subiu terça-feira agora a torre. Quantos metros a torre? Tinha, ali no centro de treinamento.
10 metros, né? 10 metros, entendeu? Mas tá aí, ó. 77 anos. É. Muito bom, viu? Coronel, tem outra coisa que eu acho que é importante. Qual foi o momento dentro, levando até para o Corpo de Bombeiros, que para o senhor foi um divisor de águas em relação ao senhor enxergar como algo que, tipo assim, eu fui muito importante nessa ocorrência em relação à vida de alguém que lhe marcou? E qual foi um divisor de água também dentro da empresa, que o senhor viu um momento que o senhor foi um divisor de água na vida de alguém, né? Não necessariamente uma ocorrência, mas às vezes uma palavra assertiva, um conselho acertado, um direcionamento que o senhor olhou e disse, putz, esse cara, o senhor vendo depois deu certo esse direcionamento. Então, tem um depoimento, tinha um comandante que já faleceu, e tinha um praça, um sargento que ele era dependente de álcool, era alcoólatra mesmo. E ele já tinha passado por um conselho de disciplina para colocar ele para fora, né? Aí o conselho de disciplina, talvez o Edgar não entenda isso, mas um conselho de disciplina é quando reúne determinada uma equipe de oficiais para julgar se aquele camarada ainda deve tem pertencer ou não. Condição de pertencer. Pode ser expulso. Aí o conselho anterior optou por ele dar uma oportunidade a esse rapaz. Ele era um condutor de viatura e, inclusive, ele foi motorista de um governador chamado Vigílio Távora. Quando ele enveredou por a bebida, aí afastaram ele da casa militar. E aí ele continuou bebendo, Romulo, continuou bebendo. E deram uma outra oportunidade. Não, aí formaram um novo conselho. E aí esse conselho optou por ele permanecer. Ele era estimado e tal. E esse coronel, então, e ele continuou bebendo. E esse comandante disse, rapaz, agora eu vou nomear o Sarto bota ele para fora. E eu ia mesmo com essa intenção de botar para fora, porque já tinha desperdiçado 2 oportunidades. E aí, camarada faltando, estava hospitalizado, cheio de mancha e tal, vendendo as coisas de casa. Eu fui na casa dele e tal. De sorte que eu disse que ia colocar ele para fora. E ele só fazia dizer, sim senhor, comandante, sim senhor, muito humilde, muito... E eu vendo os filhos passarem necessidade e tal, eu optei por dar oportunidade transferindo ele e um acompanhamento. Eu me propus a acompanhá-lo. E esse comandante chegou e não gostou da minha atitude, da minha resolução, e disse para mim que eu lhe coloquei nesse conselho para você botar o Dutra para fora e você e tal. Um homem desse, não, já deram 3 oportunidades de comandante. O senhor não é obrigado a concordar com o meu parecer, o senhor pode discordar e o senhor bota para fora bem da disciplina. Foi um parecer meu, mas não é obrigatório, o senhor... É porque o comandante-geral, ele valida ou não, ou né? não. Mas, na realidade, ele não queria também segurar a peteca. Resumo da ópera. Esse cidadão se recuperou, esse cidadão entregou àquela entidade da instituição dos alcoólicos anônimos, se recuperou e ele ficou um cidadão, foi para a reserva, dirigindo, entendeu? Tinha um táxi, depois veio visitar e ele dizia que era muito grato. E lá no bombeiro dizia, não é possível que o Sarto tenha botado esse homem. Então isso para mim marcou muito, porque era um cara que não tinha mais jeito. Isso eu estou falando na conduta, no aspecto pessoal. E que a família depois veio agradecer a oportunidade que deram. Então, isso no campo pessoal. E missões foram muitas, né? Missões muitas que... Uma do comandante, do coronel, comandante-geral, de equipar o Corpo de Bombeiros. E ele me chamou para me fazer uma relação, coronel Adelson Leite Julião. Você me faz uma relação, e eu disse, comandante, eu estou cansado de fazer relação. E ele dizia, mas eu nunca pedi a você, estou determinando que você faça agora. Tá, sim, senhor.
Aí eu fiz, a relação já estava feita, só fiz encaminhar. E esse homem comprou todos os equipamentos que precisava, que eu pedi. E que me chocou muito que esses equipamentos foram utilizados e por mim, com uma outra equipe, para retirar um filho dele que morreu afogado na Praia do Titanzinho, que era, Eu lembro dessa história. lembra, né? Que era um paraquedista e tal, entendeu? Isso me chocou bastante e tal, porque eu disse, como é que pode a gente comentar o destino desse comandante me chamar para comprar os equipamentos de mergulho? Ele gostava muito, ele era paraquedista operacional, isso também foi uma história que me comoveu bastante, né? E dentro da STOS, Coronel, quem foi aquela pessoa que o senhor acha que deu uma palavra de conforto e uma chance e o senhor viu dar uma virada na vida e realmente hoje o senhor olha e diz, deu certo? Assim, de profissionais problemáticos, praticamente ninguém tem, né? Graças a Deus não tem. Mas nós tivemos alguns desentendimentos, assim, e que depois eles foram se acertando. depois de um chamamento, né? Eles foram se acertando. Eu não gostaria De expor nomes, né? de expor o nome, mas nós tivemos alguns que depois viram que o caminho não era aquele e tal, e mudaram completamente. Hoje são um ou outro, né? Não é muita gente, mas dois. São outras pessoas, né? Entendi. Falando dessa que a gente falou um pouco desse lado militar, o que eu admiro muito também, o senhor tem algum episódio que o senhor se lembra onde o senhor corria o risco de vida numa situação de salvamento, onde o senhor se emocionou? Tem algo assim, alguma história que te marcou em salvamento do Corpo de Bombeiro? Tem. Não aqui no Corpo de Bombeiro, mas a gente fez... participou de muita operação sem ter noção do risco a que estávamos expostos. Essa é a grande realidade. Tá certo? Quando eu me lembro que o Romulo conhece, talvez nem conheça ele, ainda vou mostrar. Fizemos um curso no Rio de Janeiro e fazer uma descensão de helicóptero com um cinto, não é nem cinto cadeira, feito de tirante de paraquedas. E ali a qualquer momento aqueles tirantes de paraquedas, as conexões poderiam romper e tu estava vendido, né? Então, de treinamento lá na Floresta Nacional da Tijuca, né? E que você vai escalar uma pedra rola contigo, então teve muitas missões. Mas eu achava que não tinha nem noção do perigo, eu não tinha noção daquilo. Depois, com o amadurecimento, é que às vezes eu faço a reflexão de, rapaz, na ponte metálica, ali na ponte que é chamada Ponte dos Ingleses, levar o pessoal de noite, cheio de ferro, cheio de aquelas estruturas carcomidas e tal, Cheio de craca, né? Cheio de craca, e levar o pessoal, e ainda de madrugada, ir para aquele mar a roupe, aquele navio e tal. Então são assim atitudes que pra gente aquilo era normal, mas depois você vai hoje a empresa e diz, não, senão tu não podia levar. Hoje comigo eu já pensaria não tá certo, presta atenção nisso, tal, entendeu? Pode acontecer isso. Então, assim. E agora eu queria dizer para ti aí também, Edgar, talvez o Romulo se lembre disso. A primeira vez que nós entramos dentro de uma turbina eólica, isso marcou também, eu vou sair do bombeiro. A primeira vez que marcou, que me deixou muito assim eufórico, foi quando a empresa Bons Ventos, localizada na Taíba, né? Paulo Regis. Engenheiro Paulo Regis, um abraço. Paulo Regis. O Regis vai estar conosco. Paulo Regis. Deus quiser, venha. Tinha sido aluno do colégio do bombeiro e eu tinha sido comandante. Ele chegou lá e disse, eu conheço o senhor, eu fui seu aluno do colégio. Eu digo, opa, que bom e tal. Ainda bem que ele não tinha raiva de mim, né? Era um bom aluno. E o Paulo Reis, então, abriu as portas. Foi o primeiro treinamento que nós demos para uma turbina eólica, na Bons Ventos. Primeira vez que nós entramos, né, Rom? Interessante, Coronel, que naquele treinamento, você lembra que tinha uma mulher também? Já tinha uma mulher na indústria eólica naquela época. Que ano foi isso? Tinha uma mulher. Ela da Taíba. Eletrotécnica. Era da Taíba, daquela redondeza. Acho que 2011, 2000, por aí. E daí, como é que foi aquela preocupação
avaliação, da avaliação o engenheiro foi assistir o nosso treinamento, né? Tinha um técnico de segurança que se tornou um amigo chamado Adrício, né? Adrício, né? E depois veio o segundo treinamento para Boas Ventos. Depois veio outro treinamento. Aí a empresa foram conhecendo até chegar onde nós chegamos. E esse registro é interessante. E chegou ao conhecimento de um grande profissional da Vestas e tomou conhecimento da Stoss. E a Stoss ainda não era o que era hoje, né? E aí ele foi e tal, conheceu, e aí conversou com uma criatura Tatiana Fogaça. Tatiana Fogaça. E aí eu digo, poxa, e eu vamos lá, vocês vão participar de um treinamento e tal. E ela ligando, né, com o telefone, dizendo que era que estava vendo e tal. Vocês vão participar de um treinamento? Vamos sim. Junho de 2012. 2012. E ela disse, vocês amanhã vão viajar para Sobradinho, ver a montagem de um parque. Na hora. E o Rubio disse assim, não, mas eu não sei o quê, tem que primeiro ir lá em casa. Pedir o comandante. Pedir lá o comandante. Vamos. O certo é que nós fomos, entendeu? E aí começou, né? Nós participamos de um treinamento ministrado, eu acho que era CIT, não era não, aquele treinamento? Nós participamos do CIT, que era o Safety, acho que é Safety Introduction Technique, que é um treinamento de introdução básica à segurança, né? Eu acho que hoje em dia é online. Então fizemos esse treinamento, né? A empresa foi homologada para ministrar os treinamentos. E a partir daí, então, nós ainda hoje somos homologados, é claro que estudando, nos atualizando, né? E prestando um bom serviço, porque esse é o nosso desiderato, né? Muito bom. E foi um grande desafio mesmo, porque na época eles tinham, a régua era alta, né? Porque eles queriam que nós desempenhássemos e desenvolvêssemos aqui no estado de Ceará o mesmo padrão das escolas na Europa, que já tinham escolas muito boas lá, tanto em Portugal como na Espanha, que ministravam esses treinamentos. O GWO estava começando a surgir. Na Europa, ele estava começando a surgir, só que como não tinha como trazer a certificação para cá, nós ministrávamos treinamento no Brasil no padrão GWO, porém não tinha certificação ainda. Então, quem passava para a gente a grade curricular do treinamento era a Vestas, e a gente tinha que atender aqueles pré-requisitos, que eram a exigência da Vestas. Só entra no parque eólico se fizer treinamento nesse padrão. E nada mais era do que era o BST, já era o BST. Já era o BST. BST, entendeu? Eu fiz o BST com vocês em 2012. E não era GWO ainda. Não era GWO. Não. Isso mesmo. É isso aí, muito bom. Muito bom. Histórias, né, Coronel? Histórias boas. Mas para encerrar, eu vou contar aqui uma do Edgar. E o Edgar, depois ele me confidenciou que quando ele chegou na Stoss, ele ficou fazendo uma reflexão. Como será o meu relacionamento com o Coronel Sá? Será que ele vai pegar no meu pé e depois... Não foi esse, Edgar? E o Edgar pensou que, na realidade, aqui juntam-se, né, a juventude, não tão jovens, né? Um pouco de amadurecimento com a terceira idade, está tudo certo, a experiência, né? E aí temos nos dado muito bem, né, Edgar? Muito bem, muito bem. No começo eu fiquei, rapaz, como será que vai ser, né, essa relação, né? Se ele chegasse na aula com o celular, ia mandar desligar. Não, mas até hoje, se a gente tá conversando, ele olhar pro lado, ei, rapaz, olha aí. Rapaz. Mas a gente fala com ele também. Às vezes a gente também desliga o celular aí. Entre nós a gente fala. Mas assim, foi muito bom, né? Até a gente conversa sobre isso. Na verdade, eu acho que a nossa relação dos três é muito boa, né? É uma relação muito sincera. Não tem um preferido, um apoia o outro, depois apoia o outro. A gente vai pelo justo, né? Depende o que é melhor para o grupo, né? Para o grupo. E não o que é melhor para o Rômulo, para o Coronel José Sarto, então pode ir. O que é melhor para o grupo? O que é melhor para nossas empresas? Então,
é isso que a gente faz. E é bom porque 3 tem um voto de Minerva, né? Tem um foto de Minerva. E às vezes cai na mão Quando de o um, braço não cai de um lado do outro, aí vem um e vai só assim, vai. às vezes cai na mão de um, cai na mão do outro, esse voto. É isso mesmo. Dá certo. É isso Não, mesmo. muito bom, a relação nossa é muito boa. Eu sou muito feliz hoje com a relação que a gente tem. Muito bom. E imaginar também, só aqui para complementar, e imaginar, depois da Vestas, né, a gente só administrava treinamento Vestas e tal, e depois chegou a Siemens, né, que veio conhecer a nosso centro de treinamento. Você se lembra disso, né? Veio um camarada aí, um espanhol, era americano, que era responsável pelos treinamentos. Lembrei agora, verdade, quando veio dos Estados Unidos, do Texas. Veio conhecer e tal o nosso centro de treinamento, né? E aí aprovou e tal, e depois, olha só onde estamos ministrando os treinamentos, Siemens Gamesa, a GE, né? Imaginar que depois nós estivemos dentro dos parques da GE, né? Para a banda do Piauí, Araripina, né? E então nós começamos também nessas empresas a administrar treinamentos, né? E foi difundindo. Outro dia eu me lembro que o rolo teve no Rio Grande do Sul, em Senandes, já foi uma indicação da Cúbico, aquele Alexandro, né? E aí as coisas, esse mundo eólico é muito pequeno, você trabalhando direito, você vai, né, informando, ministrando treinamento lá para a Honda, né, que eu não queria ir para o Rio Grande do Sul, eu não queria ir, eu digo, não quero ir, e o Honda disse, só tem um senhor para ir, ele não tinha um impedimento, eu digo, eu não quero. Quando eu só tenho o senhor, tem que ir. Não queria, eu tinha aversão a dar esse treinamento lá no sul, não queria, entendeu? Mas também fomos ministrar o treinamento, estava lá o vice-presidente da Honda, você já imaginou? Eu decorei o nome do homem, Carlos Eige, um Nicei, e aprendi muito com ele pela humildade, pela sapiência, entendeu? Pela disciplina, aquilo sim. Pela honra, né, Coronel? Ele honra. dentro da sala, desligava o celular como vice-presidente, anotava tudo. E quando chegou na evacuação, ele foi o primeiro a dizer assim, eu estou pronto para ser o primeiro. E eu leram 6, eu digo, depois que o vice-presidente vai, quem é um caba desse que vai dizer que não vai? E aí eu queria saber também se ele tinha essa humildade toda. Eu dizia assim, seu Carlos, o senhor vai ser a vítima aqui, botar naquela marca SCAD ele ali todo. Aí pode tensionar ele e tal, e ele participando como vítima, né? Entendeu? Olha a cabeça. Que ele podia dizer, não, coloque aqui esse funcionário. Pessoa, né? Então, foi um grande ensinamento, grande aprendizado. Então, nesses parques todos, a gente onde andou. A INPSA, que deixamos na INPSA, 2 anos dentro da INPSA, né, Ron? Te lembra também? Ela abriu as portas para começar a fazer evacuação, né? Aí, por falar em celular, desliga tudo. Eu já desliguei, eu vou botar no avião agora. Segunda vez. Coronel, ele falou pra gente o quê? Colocou no silencioso. Ele falou, colocou no silencioso. O Romo coloca no silencioso. Então agora botei foi no modo avião, para não ter de tocar mais. Então, assim, Edgar, eu acho que grandes histórias durante tão pouco tempo, né? Verdade. 12 anos, né? 14 anos, não, mas eu estou dizendo dentro de parque eólico, que nós não começamos logo dentro de um parque eólico, entendi. Nós começamos em 2012, né? O primeiro treinamento que nós fizemos foi no Shopping Via Sul, de brigada de incêndio. Você lembra? Me lembro. Primeiro socorro e brigada de incêndio. E nessas histórias tem cheixo, levamos cheixo da Via Sul quase. Calote. Vamos falar de outro assunto. Calote. Por isso eu não gosto de estar nessas entrevistas, eu me sinto à vontade. Levamos cheio, mas ninguém sabe o que é cheio. Pode deixar.
Calote, diversos calotes, diversas empresas. Vamos. Mas levar as pegadinhas de leve, mas faz parte. É isso aí. E maturidade, né? Eu acho que isso serviu de aprendizado para saber até como formatar um contrato para que trouxesse segurança jurídica para a gente. Porque nós íamos na aventura, né? Não, vamos, a gente emite a nota fiscal, faz isso. E o cara disse, cadê o contrato? Ali na Copa do Mundo, no Castelão, que chegou empresa e tal, para cobrir o estádio e tal. Sim, a Lembra? gente passou todo o feedback de como o serviço ia ser executado. E não recebeu. Outra empresa fez. Não me lembro o nome. São muitas histórias aí, né? Acho que é um tempo muito agradável. E aqui. aprendizado, tudo é aprendizado. Foi um tempo muito agradável aqui. Eu queria também que o Coronel desse um conselho aí, Coronel, para quem quer entrar na eólica. É um mercado que está crescendo tanto. Que conselho que o senhor dá para o jovem, para quem está estudando, para quem quer entrar na eólica? Edgar, eu vejo que só tem um jeito, é o cara se capacitar. Entendeu? Capacitar. A palavra-chave é capacitar. Eu vejo no meio dessa juventude, eles às vezes não conseguem porque não estão capacitados. Só o GWO abre a porta, parte, né? Mas ele tem que ter o eletrotécnico, tem que ter o acesso por corda, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu sempre digo, tem que capacitar. Eu vejo esse jovem, muito jovem aí capacitado. Né? Muita gente boa aí. Então, dar um mergulho, né? Dar um mergulho no conhecimento, na capacitação. É a palavra-chave, é a palavra que você emprega quase todo dia, é a palavra que o Romulo emprega quase todo dia na capacitação, né? No conhecimento. Né? Inclusive, tem alguns comentários que às vezes aparecem no Instagram sobre isso. Assim, eu já fiz curso, não consegui entrar. Pessoal, muitas vezes o romper vem em momentos inesperados. Se você for atrás de saber histórias, hoje mesmo eu estava assistindo a história de uma pessoa, o cara foi de engraxate a dono de uma das maiores instituições de ensino no Brasil. O cidadão forma todo ano 5.900 novas pessoas por ano, e ele era engraxate. Então não foi da noite para o dia que ele chegou lá, né? Ele pagou um preço na jornada. Então é muito importante a gente saber realmente ter foco, atitude e persistência, né? Muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer esse bate-papo aí. Rômulo? Então, nós agradecemos demais a todos que permaneceram conosco até agora. Queria convidar vocês a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Manda esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conhece, para que elas possam ser edificadas pelo que foi repassado aqui. Não é todo dia que nós temos a oportunidade de escutar alguém que passou por necessidades, conseguiu galgar uma trilha de sucesso e mesmo após aposentado conseguiu se reinventar e criar uma instituição, uma empresa que hoje em dia capacita pessoas para a indústria eólica. Faça desse momento uma oportunidade de aprendizado. E é isso, pode encerrar, Edgar. Conosco, nos siga, compartilha, vamos em frente aí, somos os amigos da eólica. Tamo junto.